Olá, minhas queridas! Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o diabetes gestacional. Se você não assistiu o nosso primeiro vídeo, onde eu falo um pouco mais das causas do diabetes gestacional, o link está aqui acima para que você entenda mais essa doença metabólica que aflige as mamães. E hoje nós vamos falar para nós, mamães, quais são as consequências do diabetes gestacional. Você que pretende ser mãe ou que já é mamãe, como que você trabalha a sua alimentação? Você cuida da sua alimentação para prevenir o diabetes gestacional? Ou se você já teve diabetes gestacional, conte aqui para mim nos comentários quais são as suas experiências com diabetes gestacional e quais estratégias você tem usado para essa prevenção. O diabetes gestacional tem sido cada vez mais frequente nas mamães e é uma alteração metabólica, né? Quando aumenta esse nível de açúcar no sangue da mãe, nós temos prejuízos aí tanto para a mãe quanto para o bebê. É um risco para essa mãe de desenvolver futuramente um diabetes já mais definitivo e não só no período gestacional. Essa mãe tem um risco maior de ter obesidade pós-parto e não conseguir perder esse peso, gordura no fígado, então muitas alterações metabólicas para essa mamãe. A glicose, que é o açúcar do sangue, é a primeira fonte de energia do bebê. Mas quando nós vamos avançando na gestação, o nosso organismo ele vai perdendo a capacidade de metabolizar esse açúcar. Por isso que se essa mamãe não tiver um acompanhamento nutricional, uma alimentação adequada, um controle desse intestino, porque nós já sabemos muito a relação que o intestino tem com o controle de metabolizar açúcar no nosso sangue. Então, se essa mãe já tem esses comprometimentos, ao avançar da gestação, essa metabolização do açúcar que já cai, pode fazer com que essa mãe desenvolva o diabetes gestacional. E as consequências metabólicas ficam, né? Essa mãe pode ter um aumento de líquido amniótico, então quando a gente observa lá na ultrassom, nós temos a medição do líquido amniótico, e quando já percebe que esse líquido está ficando acima do normal, nós chamamos de polidrâmino, isso já é um sinal que essa mãe provavelmente está tendo aí um quadro caminhando para um diabetes gestacional. Então, é mais comum acontecer ao decorrer da gestação, né? Numa fase aí mais de segundo trimestre, terceiro trimestre. Então, por isso que o acompanhamento dessa gestante é fundamental para reduzir esses riscos. Porque o risco metabólico, uma alteração metabólica, a gente não consegue prever. Por isso, a gestação vira uma gestação de alto risco, né? Então, nós temos que nos atentar para trabalhar antes o organismo, deixar esse organismo melhor, mais limpo, uma alimentação mais equilibrada para prevenir o diabetes gestacional. Quando essa mãe, essa gestante já tem o diabetes gestacional, é fundamental que ela faça o acompanhamento nutricional para equilibrar os alimentos, né? Ela precisa ter sim a fonte do carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato é o que vai trazer essa energia para o bebê, mas tudo tem que ser equilibrado para que não seja em excesso e não desenvolva mais o diabetes. Mas ela precisa ter esse controle, precisa ter os nutrientes adequados, proporção de aminoácidos, de proteínas. Então é uma alimentação equilibrada, né, para que tudo caminhe bem. E também fazer os controles para ver se de fato o que foi proposto está atingindo o objetivo de controlar esse diabetes gestacional. Então, quando a mãe já tem diabetes gestacional, ela tem que fazer a medição do destro. O que é isso? Na verdade, é um equipamento onde ela vai fazer a medição, furar o dedo, né? E fazer a medição do equipamento desse destro pós-prandial, que é após a alimentação. E nós fazemos normalmente em 2 tempos.
de 1 hora após a alimentação e 2 horas após. Eu, que acompanho bastante gestantes que já têm o quadro de diabetes gestacional, gosto muito de avaliar o pós-prandial de 1 hora, que precisa vir a medição desse destro menor do que 140 miligramas por decilitro, que é o tanto de glicose, é o tanto de açúcar que tem ali 1 hora após a refeição. E quando se faz a medição após 2 horas, tem que ser menor que 120. Então isso é uma forma de entendermos como essa mãe está metabolizando esse açúcar, né? Para que nós tenhamos uma redução aí dos riscos metabólicos para essa mãe e também para o bebê. Então as causas de óbito materno são altas quando esse diabetes gestacional não é controlado. Então nós temos medidas para prevenir esse diabetes gestacional, tratando esse organismo, deixando essa mãe mais equilibrada, e aí para as futuras mamães também pensar em trabalhar esse organismo antes da gestação. Mas mesmo gestante, nós conseguimos adequar esse plano alimentar, melhorar esse intestino, melhorar esse metabolismo para não progredir e desenvolver o diabetes. E se já tiver o diabetes gestacional, nós conseguimos controlar fazendo todas essas adequações. E nós temos que entender que é um problema metabólico e que tem crescido cada vez mais, porque de fato muitas vezes a gente espera somente um resultado de exame, né, para ter o diagnóstico, sendo que o corpo ele já começa a dar muitos sinais antes daquele exame alterar, né? Então a mamãe às vezes que sente muita sede excessiva, principalmente à noite, a boca seca demais à noite, muito xixi. É claro que nós gestantes, né, nós vamos muito ao banheiro, mas nós temos que nos atentar o que está fugindo do controle, o que já não está sendo normal, né? A dificuldade de cicatrização, às vezes machucou e aquele sangue não para, isso também já é um sinal. No próprio exame da ultrassom, que avalia o líquido amniótico, perceber esse líquido já aumentando, já ficando mais no valor superior, já é uma atenção, né? Então a gente começa a observar os sinais do corpo. E aí lembrando também que o diabetes gestacional é um processo de inflamação que nós temos, uma doença inflamatória. Quando ela aparece na gestação, ela pode ser caracterizada momentânea ali da gestação, mas nós já sabemos que para que isso aconteça, provavelmente já tinha um gatilho dessa mãe antes da gestação e a tendência de se percorrer, prolongar e de fato desenvolver o diabetes pós-gestação, dessa mãe ser considerada diabética, é muito grande. E os quadros de obesidade, os quadros de doenças no fígado, que são as doenças metabólicas, né? Aquela dificuldade de perder peso, o excesso, a alteração vascular também. Então todas as doenças metabólicas vêm como consequência desse que começou ali dentro do processo do diabetes gestacional. Então nós precisamos nos atentar, resguardar, né, para que tenhamos a prevenção do diabetes gestacional, mas também o tratamento para as mães que já desenvolveram diabetes gestacional de uma forma coerente e correta, para evitarmos as complicações tanto para a mãe, mas também para o bebê, que nós vamos abordar num próximo vídeo quais são as consequências desse diabetes gestacional para o bebê.